Continuando com o nosso estudo do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Capítulo 2. Deus. Existência de Deus, da natureza divina, a providência e a visão de Deus. Já temos aqui uma nota 44. Este capítulo teve um significado especial para os leitores contemporâneos de Allan Kardec. Em alguns outros capítulos, ele se valeu de ciências como a geologia, fisiologia, química, para tratar da gênese do mundo e da vida. Neste, também se vale de uma ciência filosófica de seu tempo, a Teodiceia. A metafísica especial era dividida em 3 partes: psicologia racional, relações entre a alma e o corpo, cosmologia racional, natureza da matéria e da vida, e o estudo racional de Deus, Teodiceia. Deus, pois, que do nada cria cada coisa, porque é próprio do ser, e por consequência a causa primária única e eficiente de todas as coisas. Janet Paul, Tratado Elementar de Filosofia. Kardec segue a disposição de temas pertencentes à filosofia do espiritualismo racional, apresentando a existência de Deus, sua natureza e atributos como os manuais de tal ciência, mas, na parte final, providência e visão de Deus, amplia o entendimento com conceitos da doutrina espírita a partir dos ensinamentos dos espíritos superiores. Dessa forma, se justifica a afirmativa de Allan Kardec na Revista Espírita de novembro de 1868. A mais enérgica reação se opera a favor das ideias espiritualistas e que, como dissemos, toda defesa do espiritualismo racional abre o caminho para o espiritismo, do qual é o desenvolvimento, combatendo seus mais tenazes adversários, o materialismo e o fanatismo. Nota do editor. Existência de Deus. Deus, sendo a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, base sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto fundamental a considerar antes de tudo. É princípio elementar que se julgue uma causa pelos seus efeitos, mesmo que não se veja a causa. A ciência vai mais longe, calcula o poder da causa pelo poder do efeito e pode até mesmo determinar sua natureza. É assim, por exemplo, que a astronomia deduziu a existência de planetas em determinadas regiões do espaço pelo conhecimento das leis que regem o movimento dos astros. Ao buscá-los, encontrou-os de modo que se pôde dizer que, realmente, foram descobertos antes de terem sido vistos. Numa ordem de fatos mais comuns, se estamos mergulhados em um denso nevoeiro, ao notar uma claridade difusa, julgamos que o sol está sobre o horizonte, motivo pelo qual ele não é visto. Se o pássaro em pleno voo é atingido por um tiro mortal, deduzimos que um hábil atirador o acertou, embora não veja o atirador. Não é necessário ter visto uma coisa para saber que ela existe. Em tudo é observado os efeitos que se chega ao conhecimento das causas. Um outro princípio, também elementar, que por força de ser verdadeiro passou à condição de axioma, é que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Se indagássemos qual o inventor de tal mecanismo engenhoso, o arquiteto de tal monumento, escultor de tal estátua, pintor de tal quadro, o que se pensaria se alguém respondesse que ele foi feito exclusivamente por si próprio? Quando se vê uma obra-prima da arte ou da indústria, diz-se que deve ser o produto de um homem genial, porque uma alta inteligência deve ter presidido sua concepção. Julgamos, no entanto, que tenha sido feita por um homem, eu digo por uma pessoa, pode ser homem ou não, porque se sabe que a obra não está acima da capacidade humana.
mas não ocorrerá a ninguém dizer que ela saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, ou ainda menos que seja trabalho de um animal ou produto do acaso. Por toda parte, reconhecemos a presença do ser humano e de suas obras. Se chegássemos a uma terra desconhecida, mesmo sendo desértica, e descobríssemos o menor vestígio de trabalhos humanos, concluiríamos que criaturas humanas habitam ou habitaram aquela região. A existência dos homens antediluvianos não é provada somente por fósseis humanos, mas também, com igual certeza, pela presença dos terrenos dessa época, de objetos produzidos pelos homens. Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo bastariam para atestar a sua presença. Pela rusticidade ou pela perfeição do trabalho, reconhece-se o grau de inteligência ou adiantamento dos que tenham feito. Se então, estando em um país habitado exclusivamente por selvagens, descobrimos uma estátua digna de Fídias, não hesitaremos em dizer que ela deva ser obra de uma inteligência superior à desses selvagens, sabendo que são incapazes de realizá-la. Pois bem, olhando em torno de si para as obras da natureza, observando-se a previdência, a sabedoria e a harmonia que todas as presidem, reconhece-se que não existe nenhuma que não ultrapasse a mais elevada capacidade da inteligência humana, pois o maior gênio da terra não saberia criar o menor talo de erva. Uma vez que a inteligência humana não as pôde produzir, é porque são produto de uma inteligência superior à da humanidade. A essa harmonia, a essa sabedoria, estendendo-se desde o grão de areia ao ácaro até os astros inumeráveis que circulam o espaço, é preciso concluir que abrangem o infinito, a menos que se diga que haja efeito sem causa. A isso, alguns contrapõem o seguinte argumento: as obras ditas da natureza são o produto de forças materiais que agem mecanicamente por causa das leis de atração e repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e se desagregam sob o domínio dessas leis. As plantas nascem, desenvolvem-se, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie, por efeito dessas mesmas leis. Cada indivíduo é semelhante àquele do qual proveio. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração são subordinadas às causas materiais, tais como o calor e a eletricidade, a luz, a umidade, etc. É o mesmo com os animais. Os astros se formam pela atração molecular, se movem perpetuamente em suas órbitas pelo efeito gravitacional. Essa regularidade mecânica, no emprego das forças naturais, não acusa jamais uma inteligência livre. O homem movimenta o braço quando quer e como quer, mas caso só o movimentasse no mesmo sentido, desde o nascimento até a morte, seria um autômato? Ora, as forças orgânicas da natureza, consideradas em seu conjunto, são de certa maneira automáticas. Tudo isso é verdadeiro. Mas essas forças são efeitos que devem ter uma causa, e ninguém pretendeu que constituíssem a divindade. Elas são materiais e mecânicas, não são, de forma alguma, inteligentes por si próprias. E isso também é verdade, mas são postas em ação e distribuídas apropriadamente para as necessidades de cada coisa, por uma inteligência que não é a dos homens, não é a dos seres humanos. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente, que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com a regularidade automática, e nela está o mérito. A força que o move é toda material, não é, de modo algum, inteligente. Mas o que seria do pêndulo se uma inteligência não tivesse combinado, calculado, distribuído o emprego dessa força para fazê-lo movimentar-se com precisão? Pelo fato dessa inteligência não estar no mecanismo do pêndulo e não a vermos, seria racional concluir que ela não exista? Não, pois podemos considerá-la por seus efeitos. A exigência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo atesta a inteligência e a sabedoria do relojoeiro. Quando se vê um desses relógios complicados
que marcam a hora das principais cidades do mundo, o movimento dos astros que se movem no espaço, relógios que parecem falar conosco para dar, no momento certo, a informação que precisamos? Acaso ocorreria a alguém dizer: eis aí um relógio muito inteligente? O mesmo ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas afirma-se por suas obras. A existência de Deus é, pois, um fato adquirido, não somente pela revelação, mas também pelas evidências materiais. Os povos mais selvagens não tiveram revelação, entretanto creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. É que eles, por si próprios, não fogem às consequências lógicas, veem as coisas que estão acima do poder humano e concluem que elas provêm de um ser superior à humanidade. Da natureza divina. Não é dado ao homem, ou seja, não é dado ao ser humano, sondar a natureza íntima de Deus. Temerário seria aquele que pretendesse levantar o véu que oculta aos nossos olhos. Falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela completa purificação do espírito. Porém, não podendo penetrar em sua essência, mas tendo como premissa sua existência, podemos, pelo raciocínio, chegar ao conhecimento de seus atributos necessários, porque vendo que ele não pode absolutamente ser, deduzimos o que deva ser. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a obra. Vamos aqui ver a nota 45. Na ciência filosófica, dedicada ao estudo de Deus, Teodiceia, os atributos de Deus eram os metafísicos, que excluíam as limitações que encontramos na criação. Composição, simplicidade. Pluralidade, unidade. Mudança, imutabilidade. Sucessão, eternidade. Localização, imensidade. Limitação, perfeição. E também os atributos morais que transferem a Deus a condição absoluta das criaturas, portanto, inteligência, justiça e bondade supremas ou infinitas. A explicação de Paul Janet demonstra quanto os espiritualistas racionais estavam preparados para compreender o espiritismo. Se só existisse um universo físico, os atributos metafísicos seriam suficientes. Mas existe um universo dos espíritos, um universo moral, com origem na causa primeira. Deus é a causa tanto dos espíritos quanto da matéria. Há perfeita continuidade entre a filosofia espiritualista racional e a doutrina dos espíritos. Nota do editor. Repetindo a última frase e continuando. Se o conhecimento dos atributos de Deus, sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a obra da criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas, e é por não terem se referido a eles capaz de orientá-los que a maior parte das religiões tem errado em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus toda a onipotência imaginaram vários deuses. As que não lhe atribuem a soberana bondade fazem dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem, ou seja, a inteligência do ser humano, é limitada, já que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, deve ser infinita. Se a supuséssemos limitada em um ponto qualquer, poderíamos conceber um ser ainda mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o outro não faria, e assim sucessivamente até o infinito. Item 10. Deus é eterno. Não teve começo nem terá fim. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ora, como o nada é nada, não pode produzir algo. Ou então ele teria sido criado por outro ser anterior. E então, esse ser é que seria Deus. Se supuséssemos que teve um começo ou um fim, poderíamos então conceber um ser tendo existido antes dele ou podendo existir após ele, e assim por diante, até o infinito. Deus é imutável. Se fosse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Deus é imaterial. Sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável.
pois estaria sujeito às transformações da matéria. Deus não tem forma apreciável aos nossos sentidos. Se tivesse, seria matéria. Dizemos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o ser humano, só conhecendo a si próprio, torna-se como termo de comparação para tudo o que não compreende. São ridículas essas imagens que representam Deus sobre a figura de um ancião, de longas barbas, coberto por um manto. Elas têm o inconveniente de rebaixar o Ser Supremo às mesquinhas proporções da humanidade. Daí atribuir-lhe as paixões humanas e fazerem dele um Deus colérico e ciumento. É só um passo. Deus é onipotente. Se não tivesse o supremo poder, poderíamos conceder um ente mais poderoso e assim por diante, até que se encontrasse um ser cujo poder nenhum outro pudesse ultrapassar. Esse seria então Deus. Como não teria feito todas as coisas, aquilo que não tivesse feito seria obra de outro Deus. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores e maiores coisas. A essa sabedoria não permite que se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. Essas duas qualidades implicam em todas as outras e as supusemos limitadas, nem que seja em um só ponto. Poderemos conceber um ser que as possuiria no mais alto grau e que lhe seria superior. O fato de uma qualidade ser infinita exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária, que a reduzisse ou a anulasse. Um ser infinitamente bom não poderia ter a mínima parcela de maldade, nem o ser infinitamente mau poderia ter a menor parcela de bondade. Igualmente, um objeto não poderia ser de um negro absoluto com o mais ligeiro matiz branco, nem um branco absoluto com a menor mancha negra. Assim, Deus não poderia ser ao mesmo tempo bom e mau, porque então, não possuindo nenhuma nem outra dessas qualidades, no supremo grau, não seria Deus. Todas as coisas estariam submetidas ao seu capricho e não haveria estabilidade para nada. Portanto, ele só poderia ser infinitamente bom ou mau. Se fosse infinitamente mau, não faria nada de bom. Ora, como as suas obras testemunham sua sabedoria, sua bondade, sua solicitude, é preciso concluir que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau, sem deixar de ser Deus, ele deve ser infinitamente bom. A soberana bondade implica em soberana justiça, porque se agisse injustamente, ou com parcialidade, em uma só circunstância, ou com relação a uma só de suas criaturas, ele não seria soberanamente justo e, por consequência, não seria soberanamente bom. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber Deus sem o infinito dessas perfeições, sem o que não seria Deus, pois poderíamos conceber um ser possuindo o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, é preciso que ele seja infinito em tudo. Os atributos de Deus, sendo infinitos, não são passíveis nem de ampliação, nem de diminuição, ou deixariam de ser infinitos, e Deus não seria perfeito. Se dele se tirasse a mínima parcela de um só de seus atributos, não seria Deus, já que poderia existir um ser mais perfeito. Deus é único. A unidade de Deus é consequência do infinito absoluto das suas perfeições. Um outro Deus não poderia existir sem a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, porque se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao seu poder, e não seria Deus. Se houvesse entre eles igualdade absoluta, haveria para toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Assim confundidos em suas identidades, só haveria na realidade um Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um faria o que o outro não fizesse, e então não existiria entre eles uma igualdade perfeita, já que nenhum nem outro teria a soberana autoridade. Foi a ignorância do princípio do infinito, das perfeições de Deus, que engendrou o politeísmo, culto de todos os povos primitivos. Eles atribuíam um caráter divino a todos os poderes que parecesse estar acima da humanidade.
Mais tarde, a razão levou-os a reunir esses diferentes poderes em um só. Então, quando os seres humanos entenderam a essência dos atributos divinos, removeram de seus símbolos as crenças que os negavam. Em resumo, Deus só pode ser Deus sob a condição de não ser ultrapassado em nada por nenhum outro ser. Caso contrário, o ser que ultrapassasse, seja no que for, ainda que apenas na espessura de um fio de cabelo, seria o verdadeiro Deus. Por isso, é preciso que ele seja infinito em todas as coisas. É assim que, comprovada a existência de Deus pelas suas obras, chega-se pela simples dedução lógica a determinar os atributos que o caracterizam. Deus é, pois, a suprema e soberana inteligência. É único, eterno, imutável e imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, e não poderia ser diferente disso. Essa é a base sobre a qual repousa o edifício universal. É o farol de onde os raios de luz se estendem sobre o universo inteiro e que se pode guiar os seres humanos na busca da verdade. Seguindo essa luz, jamais se extraviará, e se tantas vezes se equivocou, é por não seguir o rumo que lhe foi indicado. Esse é também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas, o que o ser humano tem para avaliá-las, uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus, e pode afirmar a si mesmo, com certeza, que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só de seus atributos que busque não somente anulá-lo, mas simplesmente enfraquecê-lo, não pode estar com a verdade. Em filosofia, psicologia moral e em religião, só é verdadeiro o que não se separa. Aqui vamos ter uma nota, a nota 46. Eu repito depois essa última frase. Aqui se faz referência às ciências filosóficas, próprias da filosofia oficial do espiritualismo racional, psicologia experimental, moral, teórica e prática, fundamentadas nos conceitos de dever, leis morais presentes na consciência e ato moral determinado pela liberdade de escolhas. Realmente, todo o conjunto dessas ciências tinham como referência os atributos definidos na Teodiceia, segundo Kardec. A religião, para ser perfeita, deve seguir o mesmo compromisso conceitual, não se aceitando um Deus vingativo que concede privilégios ou castiga eternamente, mas sim agindo por lei e renovando as oportunidades. Nota do editor. Repetindo a última frase e continuando. Em filosofia, psicologia moral e em religião, só o verdadeiro é que não se separa nem por 1 milímetro das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela que nenhum artigo de fé esteja em oposição com essas qualidades e da qual todos os dogmas poderiam suportar a prova desse controle, sem que nada os afete. A providência. A providência é a solicitude de Deus para com todas as criaturas. Deus está por toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as pequenas coisas. É nisso que consiste sua ação providencial. Como Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode imiscuir-se em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e pensamentos de cada indivíduo? Essa é a pergunta que a incredulidade faz a si mesma, de onde ela conclui que, admitindo a existência de Deus, sua ação só deve se fazer sobre as leis gerais do universo, que este funciona por toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais cada criatura acha-se submetida em sua tarefa de atividade, sem que seja necessário o concurso incessante da providência. Em seu estado atual de inferioridade, os seres humanos dificilmente compreendem um Deus infinito, porque, sendo eles mesmos restritos e limitados, só o entendem restrito e limitado como eles. Representam-no como um ser circunscrito e fazem dele uma imagem semelhante a si próprios. Os quadros que pintam com traços humanos
só contribuem para manter esse erro no espírito dos povos, que nele adoram mais a forma que o pensamento. Para muita gente, ele é um soberano poderoso, sentado em um trono inacessível, perdido na imensidão dos céus, e por ter em suas faculdades e percepções limitadas, não compreende que Deus possa ou se digne a intervir diretamente nas pequenas coisas. Ante a impossibilidade de compreender a essência da divindade, o ser humano só pode fazer dela uma ideia aproximada, por meio de comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que podem, pelo menos, mostrar-lhe a possibilidade daquilo que num primeiro momento lhe parece impossível. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar em todos os corpos. É evidente que cada molécula desse fluido, encontrando-se com cada molécula da matéria, produzirá sobre os corpos uma ação idêntica àquela produzida na totalidade do fluido. É o que a química demonstra todos os dias, em proporções limitadas. Esse fluido, não sendo inteligente, age mecanicamente somente pelas forças materiais. Mas, se o supuséssemos dotado da inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, já não agirá às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade, ele verá, atenderá e sentirá. As propriedades do fluido perispiritual podem nos dar uma ideia sobre isso. Ele não é inteligente por si próprio, porque é matéria, mas serve de veículo do pensamento, das sensações, percepções do espírito. É por causa da sutileza desse fluido que os espíritos penetram em tudo, examinam nossos pensamentos, os mais íntimos, veem e agem na distância. É utilizando-se desse fluido, já num estado de maior depuração, que os espíritos superiores adquirem o dom da ubiquidade. Basta um raio de seu pensamento, dirigido sobre diversos pontos, para que possam manifestar sua presença de forma simultânea. A extensão dessa faculdade depende do grau de elevação e purificação do espírito. E ainda, com a ajuda desse fluido, que o próprio ser humano age à distância sobre certos indivíduos pelo poder da vontade, que modifica dentro de certos limites as propriedades da matéria, dá propriedades determinadas às substâncias inativas, repara desordens orgânicas e opera a cura pelas imposições das mãos. Por mais elevados que sejam, os espíritos são criaturas limitadas em suas faculdades, em seu poder e na extensão de suas percepções, e não saberiam, sobre esse aspecto, aproximar-se de Deus, mas podemos nos servir deles como ponto de comparação. O que o espírito não pode executar senão em um limite restrito, Deus, que é infinito, executa-o em proporções infinitas. Há ainda a diferença de que a ação do espírito está momentaneamente subordinada às circunstâncias e a de Deus é permanente. O pensamento do espírito abarca, durante um tempo, esse espaço circunscrito. O de Deus abarca o universo, a eternidade. Em uma palavra, entre os espíritos e Deus, existe a distância do finito e do infinito. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas o agente, o intermediário desse pensamento. Como é que ele o transmite? De alguma forma impregnado dele. Pela impossibilidade em que estamos de isolar o pensamento, parece-nos que ele é o fluido, se confundem, como acontece com o som e o ar, de maneira que podemos, por assim dizer, materializá-lo, da mesma forma que dizemos que o ar se torna sonoro. Tomando o efeito pela causa, podemos dizer que o fluido se torna inteligente. Que seja ou não assim, quanto ao pensamento de Deus, quer dizer que ele atue diretamente ou por intermédio de um fluido para o nosso raciocínio. Vamos representá-lo sobre a forma concreta de um fluido inteligente, preenchendo o universo infinito, penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está imersa no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades do todo, cada átomo desse fluido, se assim podemos nos exprimir, possuiria o pensamento, isto é, o atributo,
os atributos essenciais à divindade, e estando esse fluido por toda parte, tudo está sujeito à sua ação inteligente, à sua previsão, à sua solicitude. Não haverá um ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja de alguma forma imerso nele. Estamos, assim, constantemente na presença da divindade, e não podemos subtrair uma só de nossas ações do seu olhar. Nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento, e é com razão que se diz que Deus lê nas mais profundas entranhas do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, conforme a palavra de Cristo. Para estender sua solicitude sobre todas as criaturas, Deus não tem necessidade de lançar seu olhar do alto da imensidão para que ouça nossas preces. Não tem necessidade de transpor o espaço, nem que elas sejam ditas em voz retumbante, porque estando Deus incessantemente ao nosso lado, nossos pensamentos repercutem nele. São como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Longe de nós, o pensamento se materializar a divindade. A imagem de um fluido inteligente universal é evidentemente apenas uma comparação, capaz de dar uma ideia mais justa de Deus que as pinturas que o representam sobre a figura humana. Essa comparação só objetiva a compreensão da possibilidade de Deus estar em toda parte e se ocupar de tudo. Temos incessantemente sob os olhos um exemplo que pode dar uma ideia da maneira pela qual Deus exerce sua ação sobre o íntimo de todos os seres, e por consequência, como as impressões as mais sutis de nossa alma chegam até ele. Foi tirado de uma instrução dada por um espírito sobre esse assunto. Entre aspas, agora, um atributo da divindade é ser infinito. Não se pode representar o Criador como tendo uma forma, um limite, um marco qualquer. Se ele não fosse infinito, poderíamos receber alguma coisa maior que ele? E esse algo seria Deus. Sendo infinito, Deus está em toda parte, porque se não estivesse, não seria infinito. Não se pode sair desse dilema, pois se há um Deus, e disso ninguém duvida, esse Deus é infinito, e não se pode conceber a extensão que ele ocupa. Ele se encontra, por consequência, em contato com toda a sua criação. Ele a envolve, ele está nele, e é, pois, compreensível que ele esteja em relação direta com cada criatura. E para vos fazer compreender também materialmente, por qualquer maneira essa comunicação acontece, universal e constantemente, examinaremos o que se passa no ser humano entre seu espírito e seu corpo. O ser humano, o homem, é um pequeno mundo do qual o diretor é o espírito e o princípio dirigido é o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação, na qual o espírito será Deus. Compreenda que só pode haver aqui um ponto de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, seus músculos, seus nervos, as articulações, são igualmente individualidades materiais, se assim podemos falar, localizadas em algum lugar especial do corpo. O número dessas partes constitutivas, tão variadas, de naturezas tão diferentes, é considerável. Mas nem por isso alguém duvida que possa ter movimentos, que uma impressão qualquer possa ocorrer em um lugar particular, sem que o espírito disso tenha consciência. Haverá sensações diversas em vários lugares simultâneos. O espírito as experimenta todas, discerne, analisa, determinando em cada uma de sua causa seu lugar de ação. Um fenômeno análogo tem lugar entre a criação de Deus. Ele está em todo lugar da natureza, como o espírito está no corpo. Todos os elementos da criação estão em relação constante com ele, como todas as células do corpo humano estão em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, razão para que fenômenos da imensa ordem não se produzam da mesma maneira em um e em outro caso. Meus amigos, fazendo eu aqui uma intervenção, é como se nós estivéssemos no corpo de Deus, fazendo uma representação. Por isso que Deus sabe tudo,
porque nós fazemos parte dele. Nós somos deuses, já nos disse Jesus. Nós fazemos parte do todo. Continuando a leitura. Um membro se agita, o espírito sente, uma criatura pensa, Deus sabe. Todos os membros estão em movimento. Os diferentes órgãos são postos em vibração. O espírito percebe cada manifestação, distingue-as e as localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se movem, pensam, agem diversamente. Deus sabe de tudo o que se passa e se destina a cada um o que lhe seja particular. Pode-se deduzir igualmente a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade de todos os seres de um mundo entre eles e de todos os mundos, enfim, as das criações e do Criador. Quinemente, Sociedade de Paris, 1867. Então, aqui ele faz uma analogia do nosso corpo físico, que é matéria, e o nosso espírito dentro desse corpo físico. Se a gente leva uma topada no pé, não é verdade que é matéria? O nosso espírito sabe que você bateu o pé, que dói. Então, se o nosso espírito é o Deus do nosso corpo, certo? Então, o nosso espírito é Deus do nosso corpo. Da mesma forma, Deus, o verdadeiro, o único, o soberano, sabe tudo o que cada um de nós vive e passa. Porque ele está em nós e nós estamos nele, como nos ensinou Jesus. Item 28. Compreendermos o efeito, isso já é o bastante. Do efeito, remontamos a causa e julgamos sua grandeza pela grandeza do efeito. Mas sua essência íntima nos escapa, como o da causa e da multidão de fenômenos. Conhecemos o efeito da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação. Nós o calculamos, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que o produz. Será, pois, mais racional negar o princípio divino, porque não o compreendemos? Nada impede que se admita para o princípio da soberana inteligência um centro de ação, um foco irradiando sem cessar, inundando o universo em seus eflúvios, como o sol faz com sua luz. Mas onde se encontra esse foco? É o que ninguém pode dizer. É provável que não esteja fixado sobre um ponto determinado, como não está a sua ação, e que ele percorra incessantemente as regiões do espaço ilimitado. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, essa faculdade em Deus deve ser sem limites. Deus preenchendo o universo. Poderíamos admitir, a título de hipótese, que esse foco não teria necessidade de se transportar e de que forma sobre todos os pontos onde a soberana vontade julga que deva se produzir, o que nos permite dizer que ele está em toda parte e em nenhuma parte. Ante esses problemas insondáveis, nossa razão deve se curvar. Deus existe, nós não saberíamos duvidar. É infinitamente justo e bom, é sua essência. Sua solicitude se estende a tudo, não o compreendemos. Ele só pode querer o nosso bem. É por isso que devemos ter confiança nele. Isso é o essencial sobre Deus. Para saber mais, vamos esperar até que sejamos dignos de compreendê-lo. A visão de Deus. Uma vez que Deus está em toda parte, por que não o vemos? Nós o veremos deixando a terra? Tais são as questões que se apresentam diariamente. A primeira é fácil de responder. Nossos órgãos materiais têm percepções limitadas que os tornam impróprios à visão de certas coisas, mesmo as materiais. É assim que certos fluidos escapam totalmente à nossa vista e aos nossos instrumentos de análise. Entretanto, não duvidamos de sua existência. Vemos o efeito da peste e não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos se moverem sob a influência da força da gravitação e não vemos essa força. Vamos ver aqui a nota de rodapé, número 47. Nesse parágrafo, Kardec não se refere aos fluidos perispirituais, matéria do mundo espiritual, mas às substâncias materiais consideradas reais pela ciência de seu tempo.
O fluido da peste eram os miasmas. Na atmosfera que nos cerca aparecem partículas. Os miasmas que prejudicam a saúde, a peste que devasta as populações, é uma invasão de miasmas impelidos pelo vento, tornando a atmosfera impura e mortífera. Revista Popular, Lisboa, Imprensa Nacional, 1849, nota do editor. Seguindo. As coisas de essência espiritual não podem ser percebidas pelos organismos materiais. Só podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial pela visão espiritual. Somente nossa alma pode ter percepção de Deus. Ela o vê imediatamente após a morte? Pergunta. Somente as comunicações de além-túmulo podem nos responder. Por elas sabemos que a visão de Deus é privilégio somente das almas mais purificadas e que bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, possuem o grau de desmaterialização necessário para tal. Algumas comparações simples poderão facilitar a compreensão. Uma pessoa que está no fundo de um vale, envolto por denso nevoeiro, não vê o sol. Todavia, como já dissemos anteriormente, por causa da luz difusa, ela percebe a presença do sol. Começa a subir a montanha. À medida que se eleva, o nevoeiro se dissipa. A luz começa a ser cada vez mais viva, mas ela ainda não vê o sol. Quando começa a percebê-lo, ainda está encoberta, porque o menor nevoeiro é suficiente para encobrir seu brilho. Apenas quando a pessoa estiver acima da camada da névoa, chegando aonde o ar esteja perfeitamente límpido, ela o verá em todo o seu esplendor. Da mesma forma ocorre com alguém que esteja com a cabeça coberta por vários véus. A princípio não vê absolutamente nada. A cada véu que tirar, distingue uma luz cada vez mais clara. Só quando o último véu sair, perceberá nitidamente as coisas. Assim também ocorre com o licor, carregado de matérias estranhas. De início está turvo. A cada destilação, sua transparência aumenta, até que, estando completamente depurado, adquire uma limpidez perfeita e não apresenta nenhum obstáculo à visão. Assim é a alma. O envoltório perispiritual, embora invisível e impalpável para nós, é para ela uma verdadeira matéria, bastante grosseira ainda para certas percepções. Esse envoltório fica mais sutil à medida que a alma se eleva em imoralidade. As imperfeições da alma são como os véus que obscurecem a vista. Cada imperfeição superada é um véu a menos. Mas somente quando estiver completamente depurada, ela desfrutará da plenitude de suas faculdades. Nota 48. Enquanto o mundo físico, os corpos são iguais para todos os humanos, colocados num ambiente quente, todos sentem calor, independentemente de sua inteligência ou moral. No mundo espiritual, diferenciam-se proporcionalmente à evolução moral. O perispírito torna-se mais sutil, ampliando as faculdades do espírito. Seu pensamento e sua percepção vão mais longe. Ele se locomove mais rápido e distante. O passado e o futuro se ampliam. Os espíritos imperfeitos, mais densos, ficam limitados, são como prisioneiros de si mesmos. As condições espirituais, portanto, no outro mundo, não estão relacionadas ao lugar físico que o espírito se encontra, mas ao seu grau evolutivo, rompendo com todos os dogmas que descrevem locais como o inferno ou o céu. A noção de espaço ou localidade é substituída pela qualidade ou natureza do corpo para se considerar seus efeitos. Nota do editor. Item 34. Deus, sendo a essência divina por excelência, não pode ser percebido em todo o seu esplendor, senão por espíritos chegados ao mais alto grau de desmaterialização. Se os espíritos imperfeitos não veem, não é que estejam mais distantes dele que os outros, porque todos os seres da natureza estão mergulhados no fluido divino, como nós estamos na luz. Somente as imperfeições individuais são véus que lhes tiram a visão. Quando o nevoeiro, entre aspas, estiver dissipado, eles o verão resplandecer. Para isso, não terão necessidade de subir,
nem de ir procurá-lo nas profundezas do infinito. A visão espiritual, estando desimpedida das vendas morais que o obscureciam, eles a verão em qualquer lugar onde estiverem, mesmo na terra, já que Deus está em toda parte. O espírito só se depura com o tempo e as diferentes encarnações. É como alambiques, em cujo fundo ficam algumas impurezas. Ao deixar o envoltório corporal, não supera instantaneamente suas imperfeições. Por isso, depois da morte, não vê Deus como não via em vida, mas à medida que se purifica, tem uma intuição mais extinta. Se não o vê, compreende-o melhor. A luz é menos difusa. Assim, quando alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe de responder tal questão, não é que Deus lhes apareça ou lhes dirija a palavra para eles prescrever ou interditar isso ou aquilo, mas eles sentem, eles percebem os eflúvios de seu pensamento, como acontece conosco em relação aos espíritos que nos envolvem com seus fluidos, embora não os vejamos. Nenhum ser humano pode, pois, ver Deus com os olhos da carne. Se esse favor fosse concedido a alguns, não seria senão no estado de êxtase, situação em que a alma, estando desprendida dos laços da matéria, torna isso possível durante a encarnação. Tal privilégio só aconteceria com almas de escol, encarnadas em missão, e não em expiação. Mas como os espíritos de ordem mais elevada resplandecem, é possível que os menos elevados, encarnados ou desencarnados, pasmados com o esplendor que os envolve, creiam ter visto o próprio Deus. É como se víssemos um ministro e o considerássemos o soberano. Sobre qual aparência Deus se apresenta aos que se tornam dignos desse favor? Será sobre uma forma qualquer? Sob a forma humana? Ou como um foco resplandecente de luz? É uma linguagem humana e impotente para descrever, porque não existe entre nós nenhum ponto de comparação que possa nos dar uma ideia. Somos como os cegos aos quais se procura em vão fazer que compreenda o brilho solar. Nosso vocabulário está limitado às nossas necessidades e ao âmbito de nossas ideias. Os dos selvagens não saberiam descrever as maravilhas da civilização ou dos povos mais civilizados, e muito pobre para descrever os esplendores dos céus. Nossa inteligência é muito limitada para compreendê-los e nossa visão muito fraca seria ofuscada por eles. Meus amigos, a gente precisa ter a humildade necessária para entender que ainda somos simples poeira em comparação com o universo. Que se dirá de Deus? Por hoje terminamos. Aguardo vocês na próxima leitura. Abraços.